coronelismo existente na mídia é uma questão a ser discutida há bastante tempo, tendo em vista que a maioria das concessões de rádio e TV tem por donos deputados, senadores e membros de famílias oligárquicas. A inserção da população no meio midiático, não só como receptores, mas também como emissores das mensagens, é o objetivo do movimento de democratização da mídia. Obtemos o relato de João Vitor, militante da Enecos, Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação Social, que atua com o objetivo de organizar os alunos de comunicação em torno de pautas como a democratização da mídia. Então, a gente faz parte de um coletivo de estudantes chamado Enecos, que é da Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação, e a gente promove do Brasil todo uma campanha que é discutindo a posse por políticos de meios de comunicação. Rádio e televisão, porque pela Constituição Federal, no artigo 54, isso é verdade, que políticos sejam donos de concessões públicas, e rádios e televisões, elas são concessões públicas, E como esses políticos estão fora da lei, a gente criou a campanha do Fora Coronéis da Mídia, e a gente coloca cartazes alusivos aos políticos que são donos de meios de comunicação com o letreiro procurado, Aqui no estado a gente tem alguns políticos que são donos de meios de comunicação. Os mais notórios e conhecidos são o senador Agripino Maia, do Democratas, e o deputado federal Henrique Alves, do PMDB, que são donos de rádios e concessões de televisão aqui no estado. E a gente foi na Cientec fazer essa campanha de divulgação desse artigo da Constituição e da própria campanha Fora Coronéis da Mídia, porque o coronelismo midiático se dá quando políticos usam concessões de rádio e televisão em benefício próprio ou em benefício de seus parceiros ou familiares, Isso acontece de duas maneiras claras. Primeiro, a partir do uso político das concessões, usando em benefício próprio eleitoral, por exemplo, e também com benefício econômico, já que as concessões são de uso privado e elas retêm lucros a partir da venda de publicidade. Então eles usam a influência política que tem para conseguir as concessões, Eles têm privilégios na obtenção dessas concessões, que é um trâmite muito burocrático e difícil para as pessoas que não têm esse acesso político, para conseguir no Ministério das Comunicações essa concessão pública, e usam essas concessões em benefício próprio. Esse coronelismo midiático ele se repete por todo o norte e por todo o nordeste do país, onde políticos, em sua maioria, são os donos dos meios de comunicação desses lugares. Aí na Cientec a gente fez um stand e parte desse stand a gente colocou os cartazes, divulgando essa causa, porque muita gente não sabe que isso é proibido, por exemplo, não sabe que é proibido porque justamente esses veículos de comunicação isso nunca vai ser noticiado, porque não é do interesse de quem é dono desses veículos. E a gente começou a colocar lá os cartazes e as pessoas começaram a chamar atenção na feira, sobre aquilo, sobre aquelas pessoas que muitas delas disputam as eleições e estavam em processo eleitoral naquele momento, discutindo como elas, por exemplo, usam os veículos de comunicação em seu benefício próprio, ou se aquilo ali era tentando também desnaturalizar algo que é colocado como natural. O fato desses políticos serem donos de meios de comunicação, as pessoas sempre falam a TV de Agripino, a TV de Henrique, a rádio de não sei quem, a gente tentando entender que as rádios e as TVs não são dessas pessoas, elas possuem concessões, e as concessões são públicas. As rádios e as televisões elas são do povo brasileiro e são concedidas a esses grupos políticos e econômicos para que eles administrem esses espaços, Mas primeiro são os interesses do povo que têm que estar respondidos e expressados nesses veículos de comunicação, já que são espaços de concessão pública. E em determinado momento da feira, um advogado, que inicialmente não se identificou, questionou o fato dos cartazes estarem colocados no stand e disse que era para tirar os cartazes do stand. Nós, obviamente, entendendo que sem uma decisão judicial, sem uma liminar, sem nada que obrigasse a gente judicialmente a tirar aqueles cartazes, já que nossa campanha é extremamente limitada do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de pessoas, para fazer com que ela chegue a mais gente. Então aquele espaço da feira era fundamental para a gente decidiu não tirar os cartazes, Já que esses coronéis têm TVs e rádios que podem difundir sua mensagem para milhares de pessoas ao mesmo tempo, a gente só tinha aquele espaço da feira. Então a gente não achava justo que a gente tirasse a partir da ordem de alguém que nem se apresentava
como representante de alguém. Ele inicialmente ele se sentiu um pouco constrangido, talvez, de afirmar para quem ele trabalhava, né? E depois a gente soube que era para o senador Agripino Maia. Ele é um parente do senador Agripino Maia, né? Mas inicialmente ele não se identificou como parente do senador, só exigiu que a gente tirasse os cartazes. A gente entendendo que dentro da concepção do que a gente estava colocando como proposta, que a ilegalidade não estava nos nossos cartazes, mas sim na ação que o senador faz e propõe ao ter uma posição de rádio e televisão, a gente não tirou os cartazes. Houve pressão da universidade para que a gente tirasse os cartazes também. A gente disse que não ia tirar, porque se não havia decisão judicial nenhuma que embasasse o pedido e a ordem de uma pessoa, como se aquela pessoa tivesse influência sobre tudo e todos a quem estão dentro desse Estado, como é muito comum que políticos aqui tenham a última palavra em tudo e digam como as pessoas devem proceder nos seus espaços individuais de expressão. A gente achou que era, além de uma posição política clara de não tirar os cartazes, era uma forma de dizer que aquele espaço ali não era de controle daqueles políticos. Era um espaço livre e independente, é um espaço que acontece dentro da universidade. A universidade nunca pode aceitar imposições só por conta do cargo e o perfil que aquela pessoa ocupa na estrutura do Congresso, da própria universidade ou do governo do Estado. Então foi uma decisão política nesse sentido. O que a gente fez para denunciar a tentativa de censura foi pintar os cartazes e deixar eles mais visíveis para as pessoas sobre o que aquilo tinha acontecido. A gente transformou aquela situação num ato político, né? E foi muito bom a gente ter... no final das contas, foi até positivo para a causa isso ter acontecido, porque ao tentar, num espaço que não é o espaço de controle ou de domínio desses políticos, tentar limitar a nossa possibilidade de expressão de uma ideia, isso deu mais gás para que a gente divulgasse ainda mais essa ideia, né? Então é isso, assim. Então a campanha ela acontece no Brasil todo, né? Fora Coronéis da Mídia. Esse ato não vai ser um ato isolado, a gente vai continuar fazendo essa campanha na universidade e discutindo a necessidade de democratizar os meios de comunicação, que é a possibilidade de que não só os grupos que hoje aí estão, a gente tem a possibilidade de não só os grupos que hoje aí estão e controlam, que tem um mercado de mídia nacional altamente controlado nas mãos de poucos grupos privados e esses grupos familiares, né? Então a gente tem uma mídia de perfil noticioso, a gente tem uma mídia de perfil noticioso único, né? A informação que chega até sua casa é uma informação direcionada pelo perfil político-econômico dessas 9 ou 10 famílias, e a gente acredita que os meios de comunicação, pela necessidade de expressão de toda a população, que é diversa, que é culturalmente diferente, que tem necessidades diferentes em cada lugar, em cada região, ela não pode estar sob o controle de 9 ou 10 grupos familiares. A gente luta, sim, pela democratização dos meios de comunicação, e a gente acredita que pequenas ações como essas do Fora Coronéis da Mídia ajudam para que mais pessoas tomem conhecimento sobre essas causas. Então a gente sempre vai estar fazendo esse tipo de ação, que são pontuais pela nossa pequena força individual de cada um, mas que se tornam grandes quando a gente consegue fazer com que isso aconteça no Brasil todo.